E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 15 do Brasileirão. Então segue com a gente, dá aquela moral de sempre vocês dão, deixa o like aí, já prepara o palpite de vocês, a resenha de vocês para participar com a gente. O que mais, Felipe? É isso aí, né? Já palpitou, vão mitar com certeza, segue lá no Insta e editor solta a vinheta. Galera, antes de começar, sempre bom lembrar, não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente tenta acertar, traz estatísticas, vocês também participam com a gente nos comentários, é basicamente isso. Falando em tentar acertar, né? Resumindo, não acertamos nada nessa rodada. Realmente ficou só na tentativa. Caramba, que rodada a gente não foi tão mal também, não. Eu acho que a galera também, ninguém conseguiu cravar muitos jogos, então assim, rodada bem difícil. Muito resultado que ninguém esperava, né? Enfim, todo mundo foi ruim. A única coisa que eu lembro, isso até veio na minha cabeça agora, que você até zoou quando eu falei da intuição do Santos ganhar, mas que eu ia na estatística. Era aquele jogo. Era esse. Ou seja, a intuição, mas também só ia acertar um, né? De um jeito ou de outro a gente vai errar, porque, enfim. Mas tá tranquilo, vamos lá. Vai melhorar, vamos lá. Essa rodada é nossa. Vamos então, sem perder tempo, Alisson. Fortaleza e Bahia. Vamos lá, duelo nordestino, eu vou de Bahia 2-1. Eu vou de Bahia 1-0. Show de bola, Felipe. Fortaleza, a gente já sabe, tá 8 derrotas seguidas, 9 jogos sem vencer. Em 7 jogos em casa conseguiu 2 vitórias. O fato positivo é que não perde para o Bahia em casa 6 jogos. Ou seja, as suas vitórias no campeonato foram justamente em casa, que pode dar esperança. Bahia não perde a 5 jogos, bem diferente do Fortaleza. Só venceu 2 fora de casa até agora. Últimos 5 jogos em 4 vezes teve 2 ou mais gols, jogos sempre movimentados. Em fase melhor, né, eu vou de Bahia nesse jogo aí, mesmo fora de casa. Show de bola, mano. Eu vou de 1-0 um pouquinho mais chorado, né? Acreditando no Bahia pelo momento. Desacreditando no Fortaleza também pelo momento. Né? De repente, com mudanças técnicas, pode começar uma nova trajetória. Mas a fase é muito ruim. Porém, não acrescentei muita coisa, porque, como você disse, Bahia fora de casa também cai muito rendimento. Então, fui chorado aí 1-0. Show. Vasco e Grêmio. Vou de 1-1, Felipe. Eu vou de Vasco 2-1. Show de bola. O Vasco, né, vem de 2 derrotas, jogando muito mal contra o Botafogo, aquela goleada também, que o jogador expulso na Sul-Americana. A parte boa que só tem uma derrota sem anular foi justamente contra o Bragantino, antes da parada aí do Mundial. E também não perde a 4 jogos seguidos contra o Grêmio e seu Januário, né? Então, sempre quando enfrenta o Grêmio e seu Januário, vai muito bem. Curiosamente, é o time que menos tem empate no campeonato, só tem 1 até agora, ou seja, vence ou perde, né? Grêmio vinha na sequência boa, porém vem de 2 derrotas seguidas, igual o Vasco. Fora de casa tem 4 derrotas e apenas 1 vitória, o que pode desanimar aí o tricolor. Fato curioso é que dos últimos 8 jogos, em 7 vezes teve 2 ou menos gols, jogos pouco movimentados. Difícil, o Vasco uma pressão imensa, Grêmio muito mal fora de casa, mas vinha na fase um pouquinho melhor que a do Vasco, por isso eu vou de 1-1. Show de bola, mano. Eu fui de Vasco 2-1, justamente por esse histórico, né, realmente me apegando um pouco ao passado, a esses jogos bons contra o Grêmio, principalmente jogando em São Januário, porque realmente se for pelos últimos jogos, pela fase dos 2 times, é muito difícil pensar em qualquer resultado, né? Talvez um 0-0 aí, né? Sim. Porque os dois vivem momentos muito ruins, principalmente nesses jogos mais recentes. Sim. Mas vou de Vasco aí como um bom mandante, principalmente nesse histórico bom contra o Grêmio, 2-1. Sim. São Paulo agora, ou melhor, Clássico Paulista, né? Mirassol e Santos. Mirassol 2-1. Eu vou de Mirassol 1-0. Mirassol está muito bem no campeonato, fazendo campanha de time acostumado a jogar a Série A. Há 5 jogos invictos, ainda não perdeu em casa. E um dos poucos times que só tem 2 derrotas em casa, junto com outros times que estão lá na parte de cima do campeonato, né? Pega o Santos, que está 3 vitórias seguidas, melhorou na tabela, deu um salto aí, sendo a última vitória contra o Flamengo, que deu muita moral também, gol do Neymar. Dos últimos 7 jogos, em 6 vezes, ambas marcou, assim como o Mirassol também. Ou seja, os 2 times costumam ter ambas marcando, por isso, Mirassol vencendo pela campanha aí pelo momento, apesar do Santos estar muito bem, e ambos marcando 2-1 Mirassol. Maravilha, se eu vou de Mirassol 1-0, pensei também no Mirassol 2-1, né? Incrível a gente, assim, pensar tanto na vitória do Mirassol, realmente pela campanha boa que vem fazendo. Também por pegar o Santos se recuperando, mas ainda longe de ser aquele Santos que pode ser, né? Sim. Então isso também dá mais condições para o Mirassol fazer uma boa partida. Mas eu vou de 1-0 aí chorado, como tem sido alguns jogos aí do Mirassol no campeonato, então acho que o mandante vence. Eu acho que a gente vai zicar o Mirassol. Tem cara de 3-0 o Santos. Senti agora que a gente vai zicar. Aquela zica bonita mesmo, mas vamos lá. Outro clássico, olha, São Paulo e Corinthians. Esse eu vou 1-1, Felipe. 1-1 também. Vamos lá, então. Vamos errar junto. Tá valendo. São Paulo tá 4 jogos sem vencer, levando um gol a 10 jogos seguidos, incrível com uma defesa na mão. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes, teve ambos marcando. Lembrando que é a equipe que mais empata no campeonato, estando
na primeira posição fora da zona ali, né, namorando com a zona de rebaixamento, que dá uma pressão imensa aí com essa torcida. Pega o Corinthians que depois de 5 jogos sem vencer, conseguiu, né, derrotar o Ceará fora de casa, que é muito difícil, né, o Corinthians vencer fora de casa, na moral. Lembrando que essa vitória, como eu disse, foi a primeira aí fora de casa. Fato negativo é que não vence São Paulo a 6 jogos seguidos, clássico, tudo pode acontecer. Pelo histórico, São Paulo um pouquinho melhor, mas enfim, eu vou ficar em cima do muro 1 a 1. 1 a 1 também, Alisson. Difícil escolher um lado aí, né? Quando o São Paulo, que poderia ser um bom mandante, com um histórico bom, não vem numa fase boa. Né? O Corinthians, que faz um campeonato muito ruim, mas vem de uma boa vitória fora de casa. Enfim, então realmente aquele jogo que não dá para analisar em números, né? Vai ser realmente no momento ali, tudo pode acontecer. Vou de 1 a 1 contigo, e lembrando que esse último jogo aí foi mais um dos inesperados, né? O Corinthians que não vencia fora de casa, venceu o Ceará, que vinha bem, né? Quebrou a gente. Quebrou muita gente, mas vamos lá. Inter e Ceará. Vamos lá, Inter 1 a 0, Felipe, jogo difícil. Vou de 1 a 1. Show de bola. Inter, depois de 2 derrotas seguidas, voltou a vencer, né? Jogando em casa. O time tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Pelo menos tem mais vitória do que derrota jogando em casa, né? Fato positivo é que não perde para o Ceará 6 jogos seguidos, que dá uma moralzinha. E sua última derrota em casa para o Ceará foi em 2017, faz bastante tempo. Então esse tabu tá bem longo. Ceará, que ao contrário do Inter, né, tinha uma sequência boa de 3 vitórias e perdeu a última em casa, justamente contra o Corinthians, que a gente acabou de comentar. O time fora de casa ele só tem uma vitória, né? Que foi a última no clássico contra o Fortaleza, que dá moral também, vencer fora de casa no clássico. Fato curioso que nos últimos 3 jogos teve um ou nenhum gol. Jogos muito pouco movimentados, então por isso Inter 1 a 0 para o seu mandante, 1 a 0 só isso. Maravilha, mano. Eu também pensei no Inter, cara, mas eu acabei indo de 1 a 1 porque eu não senti tanta confiança no momento que o Inter vive, né? Também é um time que esperava muito mais pelo começo do campeonato, né? Caiu bastante, não consegue fazer ter uma boa sequência, né, de resultados. E o Ceará, que você disse, parecia que vivia o seu melhor momento, mas aí perde na última em casa para um time que não vencia fora, enfim. O Campeonato Brasileiro é sempre assim, né? Foi de 1 a 1, nesse equilíbrio 1 a 1. Tá bom. Cruzeiro e Juventude. Cara, vou de Cruzeiro 2 a 0. 2 a 0 também Cruzeiro. Pensei em colocar um 3 a 0, mas também. Com medo de Pensei até no 4 a 0, né? É. A fase é muito boa. Cruzeiro, como a gente acabou de elogiar aqui, né, atual líder do Brasileirão, tendo apenas 2 derrotas no campeonato, um daqueles times que só tem 2 derrotas. O time está 3 vitórias seguidas, não perdeu em casa ainda no campeonato também, tendo o segundo melhor ataque da competição, se não me engano, só atrás do Flamengo. Pega o Juventude, que depois de 8 jogos sem vencer, voltou a conseguir 3 pontos. Vai lembrar que o time, em 5 jogos fora de casa, teve 5 derrotas, nem consegue empatar fora de casa, marcando apenas 1 gol em todos esses 5 jogos. Pensei até em goleada, como eu falei com você, mas, enfim, esse campeonato tá meio maluco. Pode ser até que o Juventude vença fora de casa, mas vou de 2 a 0 ali para tentar cravar. Pois é, mano, esse realmente, se acontecer diferente, é a rodada da zica, né? Porque não dá pra esperar um resultado diferente, uma vitória do Cruzeiro, ainda que não seja o nosso placar, né? Sim. Mas não esperar uma vitória do Cruzeiro é difícil, porque vive um momento maravilhoso, parece que é aquela fase que dá tudo certo, vence em casa, vence fora, vence jogando bem, né? Tem um artilheiro do campeonato voando, e o Juventude, nesse caso, realmente vai pagar o preço de pegar um time que tá muito bem, né? Não que o Juventude venha tão mal assim, mas é fora de casa, contra o líder, Cruzeiro 2 a 0. Show. Vitória e Bragantino. Bragantino fora de casa 2 a 1. Junto contigo, Alisson, 2 a 1 Bragantino. É um medo quando tu fala isso. Mas vamos lá, a Vitória já está 8 jogos sem vencer, conseguiu ter um bom empate contra o Botafogo, mas foi aquele empate 0 a 0 no sufoco ali e tudo mais, mas enfim, foi um ponto. O ataque não marca 7 jogos seguidos, o time só tem 2 vitórias no campeonato, justamente em casa, o que pode dar esperança para o seu torcedor, nessa prova vencer que seja em casa. Pega o Bragantino, que é o segundo melhor mandante do campeonato, só tendo 1 derrota até agora. Últimos 4 jogos que enfrentou o Vitória no Barradão, o time só conseguiu 1 vitória. Então, assim, é uma pedra no sapato do Bragantino. Mesmo assim, o Bragantino, pois nessa temporada está sendo um ótimo visitante, né? Então, 2 a 1 Bragantino, jogo difícil. Show de bola, mano. Vou de 2 a 1 também Bragantino. Acho que a Vitória, né, em casa vai ter que ir pra cima, então vai ter que voltar esse ataque funcionar. Mas pega um time que tá brigando lá no alto da tabela, vem fazendo boas partidas, igual você disse, em casa, fora de casa, diferente do Vitória, que não faz um bom campeonato, né? Tá lá na parte de baixo. Acho que o Bragantino consegue essa vitória fora aí 2 a 1. Show. Palmeiras e Atlético Mineiro. Cara, aqui é aquela história da intuição e placar. Eu vou de 2 a 1 Palmeiras. Show, eu vou de 1 a 1. Show. A minha intuição não diz isso, mas enfim. A gente nunca vai na intuição, né? Impressionante. Cara. Palmeiras, que é o terceiro pior mandante, justamente por isso, ó, o terceiro pior mandante, ou seja, está na zona de rebaixamento dos mandantes aí no campeonato, quem diria, né?
Jogando em casa os últimos 6 jogos, o time marcou apenas 4 gols e levou 4 gols também, é muito pouco. Isso mostra que tem tido jogos pouco movimentados em casa. Ataque, pelo menos, vem marcando nos seus jogos, né? Foi assim nos últimos 4 jogos no geral. Pega o Galo, que vem, né, numa crescente, os últimos 10 jogos só perdeu uma partida. Tem tido jogos pouco movimentados também, nos últimos 5 teve 2 ou menos gols. Tudo indica que esse jogo pode ser um empate, mas vou de Palmeiras, porque eu vou de Palmeiras 2-1. Show de bola, mano. Realmente, mandante pro Palmeiras talvez não funcione tão bem, né? Talvez se fosse o Palmeiras como visitante, seria mais forte do que como mandante, pelo menos nesse campeonato, né? Sim. Mas o momento, eu diria que é equilibrado, o Atlético vive uma fase legal, pelo menos no Brasileirão, né? Vem de jogos razoáveis. O Palmeiras de alguns jogos mais recentes aí, antes da pausa e agora depois do Mundial, no caso, né? Com partidas mais ou menos no campeonato, mas não deixa de ser o Palmeiras, Sim. que vai seguir brigando pelo título. Então vou de 1-1 no equilíbrio. Show. Tá bom. É isso aí. Sport e Botafogo. 1-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Show. O Sport, né, tá cada vez mais afundado na zona de rebaixamento. 3 derrotas seguidas. Já são 12 jogos sem vencer. Tem o pior ataque no campeonato e em 12 jogos só marcou 5 gols. Além de não ter vencido ainda nenhum jogo no Brasileirão, incrível como a fase é ruim. O Botafogo, nos últimos 10 jogos, só teve 2 derrotas, sendo elas essas 2 derrotas no Mundial, né, que é uma derrota no Mundial, se é para perder, perca no Mundial. Em 7 jogos só tem 1 vitória fora de casa, o time cai muito de desempenho, marcando 3 gols apenas e sofrendo 3 gols também. Vai lembrar que o time não leva gols a 3 jogos seguidos no geral, ou seja, sua defesa vem funcionando muito bem, faz a melhor, mas é tipo de jogo que dá medo de ir com muita vontade assim, então por isso, vitória do Botafogo 1-0. Show de bola, mano. Só queria ter um golzinho pro Botafogo. Acho que o Botafogo chega muito forte para essa partida. Pega o último lugar, com todas as estatísticas ruins aí que você já trouxe do Sport, né? Realmente um campeonato muito ruim. E o Botafogo, se não fosse o Sport, se fosse um outro time melhor, o Botafogo fora de casa, dificilmente eu iria na vitória do Botafogo, porque é o inverso do Palmeiras, né? É um muito bom em casa, que é o Botafogo, o Palmeiras é muito bom fora. Mas o Botafogo aqui joga fora, mas pega o Sport. Então dá para confiar 2-0. Lembrando que o Botafogo empatou 0-0 com vitória em casa. Como Brasileirão é maluco. Pois é, tem dessas, né? E pra fechar, isso agora é clássico no Rio, Flamengo e Fluminense. Fla-Flu, vou de 1-1 esse jogo. Eu vou de Flamengo 2-1. Show de bola. Flamengo nos últimos 10 jogos só tem 2 derrotas. No campeonato, essas 2 derrotas foram justamente fora de casa. Em casa está invicto ainda no campeonato. Lembrando que tem 7 jogos em casa, o time só levou 1 gol. Incrível como o Flamengo leva pouco gol no Maracanã, né? Pega o Fluminense que joga em casa também, porque os 2 times, né, tem o mando do Maracanã. O time provavelmente vai sentir a falta do John Arias, provavelmente deve ter um peso muito grande. O time também não vence o Flamengo há 3 jogos seguidos. Fato curioso que nos últimos 10 jogos, em 9 vezes, teve 2 ou menos gols no clássico, ou seja, placares baixos. Vou de 1-1, mas sei que o Flamengo é favorito para esse jogo, mas enfim, intuição. Dessa vez vou na intuição. Show. Eu tô indo na intuição da vitória, porque apesar, né, de você achar que o Flamengo é favorito, talvez por estar ali, né, mais no alto da tabela e toda a fase, mas quando é Fla-Flu, realmente tudo pode acontecer, né? Se a gente pegar um histórico um pouquinho mais longe, tem muita vitória para um lado, muita vitória para o outro, alguns empates, mas realmente a questão de poucos gols é uma coisa, né, tradicional aí no Fla-Flu, não sei porquê. 2 times que gostam de jogar de forma ofensiva, mas quando chega na hora é 1-0, 1-1, 0-0, chorando aí um 2-1 talvez, né? E é o que eu tô apostando aí no Flamengo 2-1, que eu acho que tem mais time, né? Mas, se não colocar em prática, o Fluminense também pode vencer. É isso aí, galera. Fechamos a rodada completa. Fazia muito tempo que a gente fazia a rodada completa. Talvez vai acontecer novamente isso. Mas espero que vocês palpitem aí, que vocês resenhem e acertem, claro, bastante. É isso aí, valeu, cara.